A paz do Senhor para os irmãos, tem a palavra de Deus para a sua vida, que se encontra em Salmos 56 e o 3. A palavra do Senhor ela nos fala assim: em qualquer tempo em que eu temer, confiarei em ti. É uma oração de Davi por livramento, quando os filisteus o prenderam em Gate, né? Aqui Davi está, sabe, orando para que o Senhor o livre daquela situação a qual ele está vivenciando, que os filisteus o prendem, né? Ele está precisando ali, necessitando de uma intervenção divina para o livrar daquela situação. E ele fala: em qualquer tempo em que eu temer, confiarei em ti. Mesmo Davi estando, sabe, passando por aquela situação com os filisteus, né, que o prende, ele diz que confia no Senhor, mesmo ele temendo, mesmo ele passando por uma, sabe, situação a qual ele está precisando ali do socorro de Deus, de uma intervenção divina, mesmo ele estando passando por um momento, sabe, de medo, de temor, ele fala para Deus que mesmo passando por situações adversas, mesmo passando por momentos de dores, mesmo passando por situações que estava, sabe, doendo em sua alma, ele confia no Senhor. Ele coloca a sua confiança em Deus, porque é a pessoa certa a qual o ser humano tem que colocar, independente da situação a qual o ser humano esteja passando. Tem que fazer assim como Davi fez, colocar a sua confiança no Deus vivo, naquele que pode todas as coisas, naquele que soluciona todos os problemas, naquele que a palavra diz que nada para ele é impossível. Ele pode todas as coisas. Então, qualquer situação de dificuldade adversa, sabe, de enfermidade, de medo, de temor, independente seja ela qual for, coloca sua confiança no Deus vivo. Coloca a sua confiança completamente no altar do Senhor. Coloca em Deus, porque é Ele quem desce com providência. É Ele que entra no cenário de dificuldade e soluciona e transforma toda aquela situação de precariedade. Faça como Davi, porque ele confiou no Senhor dos Exércitos e nós temos que fazer da mesma forma. E o Senhor o livrou, o Senhor o socorreu, o Senhor não deixou ele naquela situação, sabe, de medo, de temor, sabe, preso, como ele estava falando, mesmo ele padecendo, ele confiava no Senhor, porque ele sabia que Deus iria entrar com providência na situação dele, ele sabia que Deus iria socorrer, ele sabia que Deus iria entrar ali naquela guerra, naquela batalha, e iria tirar ele de dentro, e iria colocar a vitória nas mãos dele. Nós temos que fazer assim como Davi fez, independente da situação, da circunstância, temos que confiar no Senhor dos Exércitos, temos que colocar nossa confiança nele, porque quando a situação ela sai do nosso controle, que nós não temos domínio sobre ela, nós temos que colocar ela completamente na mão daquele que soluciona todas as questões, na mão daquele que pode resolver toda a situação de dificuldade. É ele quem resolve, sabe? Então confiemos no Senhor, que venhamos, sabe, ficar debaixo da potente mão do Criador, que nós venhamos fazer dele o nosso refúgio, a nossa fortaleza presente, porque tudo para ele é possível. Nós somos limitados, mas o Senhor da glória não. Ele é ilimitado. Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Os olhos dele estão como chama de fogo sobre toda a face da terra, observando tudo o que acontece, observando os bons e os ruins, observando, sabe, tudo o que acontece com os deles. Tudo o que está acontecendo na face da terra, ele está observando, vendo ao mesmo tempo. Então, ele sabe o que você está vivendo, o que você está passando. Ele sabe a sua dor, ele sabe a sua fraqueza, ele sabe o seu medo, o seu temor. Ele conhece a sua dificuldade, ele conhece o teu choro. Ele sabe de tudo o que está acontecendo com você. Então, confie nele, clame por ele, que ele desce com providência na sua situação. Ele desce com providência no seu cenário. Porque o Senhor da glória, ele não se agrada de ver os deles numa situação de dificuldade. O Senhor dos exércitos, ele não gosta de ver o seu povo padecendo. Ele não gosta de ver o seu povo caído, prostrado, sabe? Numa situação que deixa eles com tristeza. Ele não gosta de ver o seu povo passando por situações adversas.
E quando a pessoa clama por ele, pelo socorro dele, ele desce para socorrer. Assim como ele socorreu o cego Bartimeu quando clamou por ele, o paralítico lá do tanque de Betesda, ele foi lá, sabe? Ele estava ali esperando para que alguém ajudasse ele, mas ninguém ajudava, ninguém colocava ele lá no tanque na hora que o anjo movimentava as águas. Então, o Senhor da Glória desceu com providência e solucionou todas as questões. Foi o Deus vivo, o Senhor da Glória, foi o Senhor Jesus que solucionou os problemas, sabe? Que solucionou ali aquela dor daqueles que estavam necessitando de um socorro. Então você pode estar no fim do poço, você pode estar no fundo do poço e não ter ninguém para te socorrer, e não ter ninguém para te dar uma mão amiga, para te ajudar, mas tem o Criador, o Deus vivo. Então entra na presença dele. Clama pelo nome dele, clama pelo socorro dele e ele te socorrerá, ele te entregará a vitória. Tem situações que não são pessoas que vai te socorrer, não são terceiros que vai ali te dar uma mão, mas é o próprio Deus, é o próprio Jesus que entregará a vitória para você. É o próprio Deus que vai descer com providência para solucionar a questão e te entregar, sabe, a bênção. Então confia nele, amém? Paz do Senhor e Deus abençoe.